Sabe, essa nossa ideia de exercício, de boa forma e até do nosso próprio corpo, ela tem uma história, viu? E é bem mais longa e, complexa do que a gente costuma imaginar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na fonte dessa história para entender essa jornada da educação física, desde os ideais lá da antiguidade até os sistemas que moldam o nosso mundo hoje. Pois é. E para a gente começar a desenrolar esse fio, temos que partir de uma pergunta bem básica que está lá no nosso material de origem. Afinal de contas, o que é educação física? É uma ciência? É só sobre esporte? É uma questão de saúde? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás. A nossa jornada aqui vai ser rápida, mas olha, prometo que vai ser reveladora. A gente vai começar lá na Antiguidade Clássica, dar um pulo por um tempo em que tudo isso foi esquecido, ver como o corpo foi redescoberto no Renascimento e, por fim, chegar na Era Moderna, que é quando a coisa fica, digamos, política. Então vamos lá, nossa primeira parada, o mundo clássico. E é aqui que a gente já encontra, logo de cara, duas visões que são, radicalmente diferentes sobre qual era a finalidade do corpo. Para os gregos antigos, a ideia de educação, a tal da paideia, era sobre formar um ser humano por inteiro, sabe? Não tinha essa de separar as coisas. Corpo, mente, espírito, era tudo um pacote só. O desenvolvimento físico era tão, mas tão importante quanto o intelectual, para ser alguém, digamos, excelente. E olha só, essa frase do Platão que a gente separou aqui, ela resume tudo perfeitamente. Ginástica para o corpo e música para a alma. Quer dizer, não era uma escolha, ou um ou outro. Não, era sobre educar os dois juntos, em harmonia. Eram literalmente dois lados da mesma moeda educacional. Agora, se segura aí, porque o contraste com Roma é gritante. Enquanto a Grécia estava nessa busca do corpo belo, uma coisa mais humanista, artística até, Roma chegou com a ideia do corpo funcional. O cidadão romano não treinava para ser bonito ou para alcançar uma excelência pessoal. Nada disso. Ele treinava para ser um bom soldado, uma peça eficiente na máquina do império. O corpo aqui deixa de ser um indivíduo e passa a ser basicamente uma propriedade do Estado. E essa imagem que a gente tirou do nosso material de base, nossa, ela é perfeita para mostrar isso. De um lado você vê o atleta grego, o ideal de beleza, né? A celebração do que um ser humano pode ser. Do outro, o soldado romano, uma ferramenta de poder. Dá para sentir a mudança na finalidade do corpo só de olhar. E essa visão super prática de Roma, com o tempo, acabou, se degradando. A habilidade física deixou de ser para a guerra e virou show. Virou espetáculo brutal nos circos. O corpo se transformou numa ferramenta de controle das massas, sabe? Aquela famosa política do pão e circo para manter todo mundo quietinho e distraído. Bom, depois desse auge e dessa queda, a gente avança no tempo para entender como todo esse legado clássico meio que desapareceu. A gente entra agora na Idade Média, um período em que o corpo ficou bem esquecido, para depois, muito depois, ser redescoberto de um jeito completamente novo. Olha só essa linha do tempo. É um buraco de quase 1000 anos. Quando o imperador proíbe os Jogos Olímpicos e o Império Romano cai, a cultura ocidental muda de foco. A visão de mundo passa a ser totalmente centrada em Deus e a ideia de educar o corpo, ela foi simplesmente deixada de lado. Pensa só, por séculos o corpo era visto como uma coisa meio suspeita, sabe? Uma fonte de pecado que precisava ser controlada. A única atividade física que era de fato organizada e valorizada era a de guerra, a formação de cavaleiros para defender os feudos. Fora isso, o corpo ficou em silêncio. Mas aí, o Renascimento chega e vira o jogo completamente. Com a redescoberta das ideias da Grécia e de Roma, o ser humano volta para o centro de tudo. E o corpo? O corpo deixa de ser pecado para ser celebrado, vira obra de arte, objeto de estudo da ciência, é um despertar de verdade. E esse despertar é a ponte que nos leva direto para a Era Moderna. É aqui que a educação física, como a gente conhece, começa a nascer de novo. Só que, dessa vez, com propósitos bem diferentes, muito ligados à Revolução Industrial e ao surgimento das nações modernas. O século XIX foi uma loucura. O mundo estava mudando numa velocidade impressionante. Pensa bem, trabalho em fábrica, cidades crescendo sem parar, um sentimento novo de nacionalismo. Tudo isso criou uma necessidade de ter pessoas mais fortes, mais saudáveis e, principalmente, mais disciplinadas. E a educação física apareceu como uma resposta para isso. E daí, basicamente, nasceram 4 grandes escolas de pensamento, cada uma com um objetivo claro. A corrente alemã era bem patriótica, usava aparelhos de ginástica para formar cidadãos fortes para a nação. A nórdica, lá da Suécia, tinha uma pegada mais científica, médica, para corrigir a postura das pessoas.
A francesa? Bom, essa era militar, sem rodeios, força e disciplina. Já a inglesa foi por outro caminho, mais social, usando os esportes, os jogos e a ideia de fair play para moldar o caráter da elite. Então, percebe o que está acontecendo aqui? Aquela ideia lá de Roma, do corpo como um bem do Estado, ela volta com tudo. Só que agora numa escala industrial. A saúde e a força física não eram mais uma questão pessoal, viraram política de Estado, uma ferramenta para construir a nação. E essa charge que a gente pegou do material é genial para ilustrar isso. A força física virou propaganda. Os líderes políticos começaram a usar essa imagem do corpo forte para vender uma ideia de poder, de uma nação vibrante, mesmo que por trás fosse só pose para foto, né? No meio dessa onda nacionalista toda, aparece o Barão de Coubertin tentando resgatar aquele ideal humanista lá dos gregos, recriando os Jogos Olímpicos. A intenção dele era nobre, era usar o esporte para promover a paz. Mas, como a gente sabe, não demorou muito para os Jogos virarem de novo um palco para as disputas entre as nações. E tudo isso nos traz até hoje. Toda essa bagagem histórica, o ideal grego, a função romana, a disciplina das nações, tudo isso está misturado no jeito que a gente encara a academia, a corrida no parque, o esporte. Então a pergunta que fica no final dessa nossa análise é: hoje, quando a gente treina, a gente busca o quê? Saúde? Um padrão de beleza? Performance? E talvez o mais importante, quem decide qual desses ideais a gente deve seguir? É uma reflexão que essa longa viagem pela história nos convida a fazer, não é mesmo?